FIRE, o que significa esta sigla? Como calcular o FIRE? Neste episódio eu vou falar sobre o que é o FIRE e como o empreendedorismo nos pode ajudar a lá chegar. Olá, business lovers, como estão? E chegamos aqui ao final deste mês, que parece que nunca mais acaba, o mês das férias, não é? Como aqui falámos, 31 de agosto, que estamos nós para finalizar o mês com um tema que eu gosto sempre de falar, sobre dinheiro, não é? Sobre guito, que mais usamos? Pasta, não é? Massa, há tantos nomes, não é? Para dizer dinheiro, money, cash. E é um tema que a mim realmente eu gosto muito de falar, não tenho problemas nenhum de falar de dinheiro, acho que é uma coisa muito importante das nossas vidas e por isso também trago um episódio sobre isso, sobre algo que eu considero para a minha vida e pode ser também aí o caminho para muitas pessoas. Então hoje vamos falar sobre o FIRE. Então o que é que significa aqui a sigla FIRE, não é? Este FIRE é um acrónimo para Financial Independence Retire Early. E o que é que isto quer dizer? Então, independência financeira, reforma antecipada. Então, isto é um movimento, ou um estilo de vida que foi iniciado em 1992 pelo livro O Dinheiro ou a Vida e impulsionado mais tarde por Peter Adney, mais conhecido por Mr. Money Mustache. E foca-se em viver abaixo das possibilidades e poupar agressivamente. Poupar no sentido de depois conquistar, então, esta reforma antecipada. Então, os seguidores do FIRE poupam entre 50% a 75% das suas receitas, do dinheiro que recebem do seu salário ou whatever. As estratégias variam de acordo com as finanças atuais da pessoa e os seus objetivos de reforma, claro está. Basicamente o FIRE assenta aqui em 4 pilares basilares, que é 1. Redução das despesas através de um estilo de vida frugal e criatividade aqui para a gestão das despesas. 2. Consumo sustentável e ambientalmente responsável. 3. Poupança e investimento de uma percentagem significativa dos rendimentos durante os anos de trabalho. 4. Independência financeira e possibilidade de reforma antecipada vivendo dos ativos acumulados. Depois quero também falar aqui de alguns conceitos que são conceitos-chave nisto do FIRE. O conceito de independência financeira, que é basicamente quando nós temos ativos suficientes para cobrir as despesas anuais, considerando com o uso de 4% do valor que temos acumulado, sem então a necessidade de trabalhar. Depois temos também a questão do Lean FIRE, que é semelhante à independência financeira, mas num orçamento reduzido que inclui apenas as despesas anuais e essenciais. E aqui exclui alguns desejos que sejam além disso. Depois temos também o conceito de Fat FIRE, ou FIRE gordo, não é? Há o FIRE magro e há o FIRE gordo. Aqui no FIRE gordo falamos de independência financeira com um orçamento superior ao anterior, mas que pode incluir aqui despesas que nem existem atualmente, como algumas viagens ou algum tipo de jantar fora, etc. O tipo de vícios até. Depois, um outro conceito também importante de falar aqui no FIRE é a regra dos 4%, embora à frente eu vá falar aqui uma pequena diferença. Mas pronto, regra dos 4% é uma regra empírica que é baseada num Trinity Study para calcular o valor do FIRE, em que se supõe que nós gastamos 4% então do valor do portfólio investido anualmente. E como é que nós calculamos o FIRE? Então, considerando como norma, pelos seguidores do FIRE, a regra dos 25% e a regra dos 4%. A regra dos 25% é necessário poupar, então, 25 vezes as despesas anuais para que uma pessoa se possa reformar. Para obter esse valor, multiplica-se as despesas mensais por 12 e assim obtemos as anuais e depois multiplicamos por 25. É também, muitas vezes, ouvimos falar da regra dos 300, porque 12 meses vezes 25 anos dá 300. É isso, nós só temos que multiplicar ao nosso valor de despesas mensais. A regra dos 4%, como já referi, assume-se que se pode retirar 4% das poupanças
no primeiro ano, depois ajustar para a inflação nos anos futuros, se for necessário, e assim supostamente nunca acabará o dinheiro, não é? Até essa nossa reforma, não é? Durante esse nosso período de reforma, assim aqui é. Os 4%, no entanto, desse período de reforma tem aqui um objetivo de 30 anos de reforma, pelo que se o prazo for reformar-se mais cedo, esta regra pode não funcionar na totalidade. Então, depois de multiplicarmos por 25, obtemos o número FIRE, isto é o valor que precisamos de ter para nos reformarmos. Por exemplo, imaginemos aqui uma situação, despesas mensais de 5.000 euros, ok? Então, anualmente, se nós fizermos esses 5.000 euros vezes 12, nós temos despesas anuais de 60.000 euros e se multiplicarmos então por 25 dá-nos um valor de FIRE de 1.250.000. Existem até calculadoras de FIRE online que vocês podem consultar na internet e têm em conta mais variáveis como a inflação, receitas provenientes de outras fontes, etc. Ao longo dos anos, não é? Como, por exemplo, se recebemos alguma herança ou o tipo de rendimento. De acordo com os autores especializados em FIRE, se o objetivo for ser financeiramente independente em 10 anos ou menos, ok? Se eu quero atingir um FIRE daqui por 10 anos ou menos, normalmente sugere-se que nós poupemos cerca de 70% das nossas receitas. E a regra que eu utilizo, e eu há bocado estava a falar que ia falar aqui isto com uma pequena diferença, não utilizo a regra dos 4%, mas sim a regra dos 3,5%. E porquê? Então, os juros compostos permitem que o FIRE funcione, caso contrário, a inflação comeria, não é, o dinheiro que nós poupámos ao longo dos anos, caso ele não tivesse a ser investido. Uma taxa de 3,5% pode fazer uma diferença muito pequena face à de 4%, mas na realidade traz uma grande diferença. Por exemplo, tomando como um gasto mensal 4.000 euros, não é? Se nós retirarmos 4% das poupanças, são necessários 1.200.000 euros para se reformar. Mas agora imaginemos, no mesmo gasto mensal dos 4.000 euros, mas com uma taxa de 3,5%, então serão precisos 1.400.000. Ou seja, basicamente são mais de 200.000 euros, não é? Que não faz assim tanta diferença quando vemos um número assim tão grande. Então, esta é uma estimativa mais conservadora, mas também mais segura. Claro que aqui vemos uma diferença de 200.000 euros, mas também estamos a falar de um gasto mensal de 4.000 euros. Se nós estivermos a pôr isto de 2.000 ou de 1.000, bom, essa diferença vai ser ainda menos, não é? Vai ser proporcional. Esta filosofia, com a taxa de 3,5%, usa dados mais ajustados, mais conservadores e desconta o efeito de impostos também e comissões num valor médio, pelo que acaba por ser mais realista. E sempre, como eu sempre digo, em finanças importa ser sempre o mais conservador possível. Permite que haja aqui uma margem para alguns desejos pessoais que se possa ter no futuro. E é efetivamente a partir daqui que eu calculo o meu valor. Eu não calculo através dos 4%, mas sim através dos 3,5%. Então, como é que o empreendedorismo aqui nos pode ajudar neste caminho para o FIRE? É certo e sabido que ser empresário será aquilo que nos vai, de forma geral, trazer mais rendimentos, ok? Porque nós, trabalhando por conta de outrem, vamos ter sempre um limite. Por mais alto que seja o valor, nós vamos ter sempre um limite. Quando nós somos empresários, vai no limite da nossa capacidade de fazer crescer o nosso negócio, ok? Então, basicamente, não temos limite, não é? É muito mais fácil nós obtermos aqui maiores ganhos e o empreendedorismo e ser empresário acaba por nos ajudar aqui a obter umas taxas de poupança maiores ou, em termos absolutos, de ganhar mais dinheiro. Esse é o meu entender, ou seja, não, o FIRE não é só para quem empreende, não é só para quem tem uma empresa. Isto é possível ser feito por qualquer pessoa que trabalhe por conta de outrem, profissional dependente, o que seja. Mas, como é óbvio, para quem tem uma empresa, para quem gera lucros e fluxo de caixa consistente, o caminho para o FIRE será, como é óbvio, bastante encurtado. E ainda neste tema do dinheiro, cada um terá a visão daquilo do que é uma pessoa ser rica, não é? Pelo menos a minha cultura e da zona onde eu venho e da minha experiência,
ficar rico, não é? As pessoas, não sei quem é rico porque tem uma casa assim, porque tem aquele carro, porque tem aquelas roupas. E eu adoro isto tudo, ok? Adoro coisas boas, mas para mim o que importa na realidade é o net worth, ok? Para mim, para meu ver, para mim, para eu me dizer assim, eu sou rica. Exatamente é isto, é net worth, qual é o meu património. É fazer a conta. Se eu deixasse de trabalhar agora, para quantos anos eu conseguia sobreviver? Ok? Eu já estou a pôr a conta em anos, sim. Não, por favor, comecem aí a trabalhar nisso, não estejam a pensar em meses, tá? E é isso, e não quer dizer que eu não sigo o FIRE, literalmente, porque eu não penso tanto nessa taxa de poupança, não penso tanto nesses 70% ou 50%, eu não poupo agressivamente, eu vivo a vida, ok, sem olhar muito a preços, é verdade. Felizmente hoje em dia posso fazer isso, já nem sempre foi assim desde o início, mas hoje em dia não olho, sinceramente. Mas hoje em dia posso ter esse luxo que é não ter que olhar as contas, é poder ir a um restaurante bastante mais caro do que a média dos restaurantes e sem olhar o preço daquilo que eu vou pagar, é poder ter experiências acima da média. E eu não gostava e cada vez menos gosto, não é? Há coisas que eu ainda tenho que fazer contas, como é óbvio, mas estamos a falar de coisas com preços maiores. Nunca gostei de ter que fazer contas para olhar para as coisas e perceber não é? O que é mais barato, o que é mais vantajoso. Claro que eu não sou estúpida, não sou burra e às vezes para o mesmo produto, para o mesmo serviço, para uma coisa exatamente igual, e tem que ser exatamente igual. Se eu posso pagar um preço mais baixo, como é óbvio, eu não sou burra, não é? Sei fazer contas. E lá está, dinheiro é uma coisa que para mim tem muita importância na minha vida. Mas pronto, é isso. Então eu não sigo o FIRE nesse sentido de poupança imensa, mas eu sigo o FIRE no sentido de uma liberdade financeira, ok? E posso dizer que já atingi um dos patamares do FIRE e agora efetivamente eu trabalho para um FIRE mais gordo, mais fat FIRE, e considerando não só apenas as despesas fixas anuais, mas efetivamente despesas, o meu custo de vida, como ele é, ok? E como eu quero ter, ok? Que é não só a renda e o pão e os supermercados e o custo do carro, etc. Estamos a falar daqui de um valor bastante maior, porque eu quero a liberdade, mas não a liberdade a qualquer custo nem de qualquer das formas. Então também depois porque eu faço sempre, lá está, cálculos sempre mais conservadores, mais pessimistas, então é um valor muito confortável para quando eu o atingir, e por isso também, como é óbvio, também difícil de alcançar, né? Como é um valor mais alto, demorará mais tempo. Como é que também os empresários, não é, podem aqui almejar o FIRE? E qual é a forma que eu vejo FIRE? É através da obtenção de lucros do seu negócio, como eu disse ainda há pouco. E aqui para mim, aquilo que eu falo, que faz muito sentido para mim, é mais lucro e mais liberdade. Cada vez que eu tenho mais lucro, eu obtenho mais liberdade. E também ao contrário, a liberdade também vai me dar aqui mais lucro. Quando eu sou livre, quando eu penso quando o dinheiro para mim não é um problema, eu acabo de pensar melhor e depois de tomar melhores decisões. Isso vai se refletir novamente em mais lucro. E para quem não ouviu, eu aconselho mesmo a ouvirem o episódio, já falei disto várias vezes, 54, mais lucro, mais liberdade, que fala sobre este tema e que vem aqui ligar ao FIRE, não é? Para mim, sendo como um dos objetivos principais da minha vida. Acho que nunca falei disto, mas eu tenho um Dharma gigante perto da minha sala, escritório, dourado, e que tem a ver com esta independência e liberdade total mesmo, ok? Para mim é um objetivo, pode ser que seja também para vocês, e este episódio faça sentido, nesse contexto, e se assim for, aquilo que eu aconselho a gente fazer isso, que eu trabalhar nos lucros e fluxo de caixa dos nossos negócios,
por isso é que isso vai nos fazer não ter teto para os nossos rendimentos e chegar muito mais rapidamente ao FIRE. Claro que fizer sentido ter uma taxa de poupança maior, mesmo tendo rendimentos maiores, não é? Pode trabalhar nas duas vertentes e chegar ao FIRE mais cedo, mas efetivamente para mim não faz assim tanto sentido. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio de Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem aí a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, classifiquem este podcast na plataforma que estão a ouvir. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!